desembargador Pedro e do desembargador Joaquim Santana, que é o convocado de hoje. A pauta está pequena, né? Pequena, doutora, porque os 4 últimos desembargador processos Joaquim vão já tá ficar aí. adiados. Desembargador Joaquim, tudo Aí. bom? Bom dia, desembargador. Joaquim. Liga aí. Só o Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, meu caro. Tudo bem? Ó, Terezinha, olha, eu vou te dar uma informação, né? Aquela obra sobre os Moura, né? Que é de uma parenta nossa lá de Simplício Mendes, a Iracilde de Moura Fé, né? Foi, ela tinha uma obra. Ela está sendo reformada. Eu vou te passar o contato da pessoa que, no momento, é responsável pela alteração. Essas obras, elas constantemente devem ser atualizadas, né? Então, o Leonardo, ele mora em Bocaina, mas é da região de Pico, né? Ele nasceu em Bocaina, né? Leonardo de Moura, né? Então, por exemplo, ele está pedindo às pessoas que queiram colaborar, né? Mandando dados, informações sobre a família, né? Está muito interessante o trabalho dele, muito interessante, né? Ele complementa muita coisa que ficou omissa, né? O Desembargador, é para mandar para a Cristina, é Cristina's Live? A Terezinha é essa daí, Terezinha Moura. Mas esse link... Terezinha Borges
Hum. Espera que acho que eu vou limpar. Não, tá ok. Tá ligado? Você não tem como.
Bom dia, meu caro presidente. Bom dia, desembargador Joaquim Santana, doutora Bom dia. Terezinha. Bom Bom dia, dia, meu desembargador. Beleza. Doutora Vanessa, nosso bom dia. Pedir desculpas aí e compreensão pelo esse atraso. Eu vim participar da sessão do gabinete e aqui para instalar o computador deu um probleminha para o acesso. Mas estou aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção aos senhores e às senhoras. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura, presidente desta Câmara. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, bem como o excelentíssimo desembargador Joaquim Santana, que ora veio colaborar com os nossos trabalhos. A valorosa colaboração aí para nós. Doutora Terezinha Borges, cumprimento a nobre representante do Ministério Público. Doutor Saul, procurador do Estado do Piauí. Tem que comprar uma Os galinha. advogados presentes Deixa lá e em os casa. nobres assessores. Faça a leitura da última Fica sessão logo na rua, até ordinária perto de 11 horas para eu da comprar. 5ª Câmara de Eu Direito comprava. Público. frango feito, olha. Sessão realizada no dia 15 de dezembro de 2022, disponibilizada no dia 10 de janeiro de 2023 e publicada dia 11 de janeiro de 2023, no diário de número 9.508, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Edivaldo Pereira de Moura. Desembargador Edivaldo, Vossa Excelência está com a palavra. Bom, 2 minutinhos, vamos isso aí. Alguma manifestação contrária alguma manifestação dos colegas sobre as atas lidas pela doutora Vanessa? Não havendo manifestação contrária, eu declaro aprovada e então vamos dar início ao julgamento, né? Já registro, desembargador Edivaldo Moura, que os processos de número 5, 6, 7 e 8 serão adiados em virtude da ausência justificada do desembargador Sebastião Ribeiro Martins. O de número 5 é o 0827-993-48, é uma apelação cível. O de número 6 é o 0029-200-57.2014, uma apelação cível também. O 0752-299-66 é um conflito de competência. E o de número 8 é o 0755-095-30, também um conflito de competência. Processo de número 1, desembargador, é o 0701-603-65.2018, é um agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, agravante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravado Maria do Carmo Gomes Gramosa, defensor público Nelson Nery Costa, e o relator é Vossa Excelência, doutor Saul Emanuel, está presente para representar o Estado do Piauí. Doutor Saul vai fazer a sustentação oral, né? Vai? Sim. A palavra está com Vossa Excelência, doutor. O relator está no sistema e eu passo a palavra a Vossa Excelência para se manifestar. Eu vou julgar apenas com base na ementa, né, que está bem enxuta, né? Perfeito. Eu dirijo meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Pereira de Moura, que é o presidente da Colenda da 5ª Câmara de Direito Público, e assim também faço em relação ao excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo e ao excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Cumprimento ainda a excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Terezinha Borges, todos os meus colegas advogados e os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Vanessa. Este caso corresponde a no fundo, a devolução, por meio do agravo de instrumento, de uma decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Estado do Piauí à pretensão executória do particular, que comporta, na realidade, um excesso de execução, e o principal aspecto a ser considerado é a própria base de cálculo, o valor da gratificação devida,
foi considerado como sendo de R$ 466, quando, na verdade, seria de menos de R$ 200. Né? Então, uma diferença que, em um único mês, pode não parecer relevante, mas, na realidade, considerando-se o cálculo da diferença em todo o período que abrange a condenação, isso é uma diferença significativa. Além disso, tanto o índice de correção monetária como os juros de mora não estão em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que é do amplo conhecimento de Vossas Excelências, e o mais importante quanto aos honorários que foram estabelecidos em favor da Defensoria é a aplicabilidade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que contra o Estado a que se vincula a Defensoria, não é possível a condenação ou mesmo a execução de honorários advocatícios pela simples razão de que a Defensoria Pública não detém personalidade jurídica. Por mais que se reconheça por disposição constitucional a autonomia financeira, orçamentária e mesmo administrativa à Defensoria, isso não significa que ela detenha personalidade jurídica. Basta recordar que mesmo os poderes do Estado constituem-se rigorosamente, do ponto de vista administrativo, em órgãos e não em pessoas jurídicas diferentes, diversas do próprio Estado da Federação. O mesmo no âmbito federal com o ente central, a União. Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, também são órgãos, não tem personalidade jurídica própria. Portanto, não se pode reconhecer o mesmo da Defensoria. Seria o mesmo que equiparar a Defensoria a uma espécie de autarquia, de fundação, e não foi essa a feição que a institucional, que a Constituição determinou para a Defensoria Pública, assim como não foi para as demais funções essenciais à Justiça e aos próprios poderes da República. Então, é impossível que o Estado tenha de efetuar pagamento para si mesmo. A Defensoria é o Estado do Piauí. Então, ocorreria aí uma confusão. Para ilustrar o fato de que esse entendimento é acolhido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, eu cito, como eu disse, apenas ilustrativamente, o agravo interno, no recurso especial, 1.810.485, originário de Pernambuco, e eu leio apenas um trecho da emenda do ministro Mauro Campbell Marques, a segunda turma, maio de 2020. Em relação aos honorários advocatícios, destaque-se que, conforme consignado na decisão agravada, o STJ assentou o entendimento no recurso especial 1.108.013 do Rio de Janeiro, tema 129, que os honorários advocatícios para a Defensoria Pública só são devidos quando esse órgão litiga contra ente diverso do qual faz parte, para evitar a confusão entre credor e devedor. Assim, a pretensão recursal do Estado de Pernambuco contrária à não imposição de condenação à União ao pagamento de honorários advocatícios, contraria referido entendimento firmado pelo STJ. Aqui, no caso, o Estado de Pernambuco queria até mesmo que a União não pudesse ser condenada. E o ministro está esclarecendo. A Defensoria Pública tem direito aos honorários, desde que não seja contra o seu próprio Estado. Né? Por essa razão, o Estado do Piauí pede que o agravo de instrumento seja provido. Muito obrigado. Desembargador Pedro Macedo, desembargador Joaquim Santana, doutora Terezinha Borges. Estamos analisando o agravo de instrumento, um agravo de instrumento que figura como agravante o Estado do Piauí. Eu estou mantendo a decisão do juiz Acó e negando o provimento ao agravo de instrumento, impugnação ou cumprimento de sentença, pretensão de alterar dispositivo de título judicial definitivo, impossibilidade, recurso desprovido. Muito
Tópico 1. A Contadoria Judicial qualifica como autor, como órgão auxiliar da Justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, sem ônus do agravado provocar, de forma cabal, eventual alegação de erro do cálculo realizado pela Contadoria, o que não aconteceu no presente agravo. Tópico 2. O valor utilizado como parâmetro para a Contadoria elaborar os cálculos correspondentes ao valor de gratificação recebido pelo agravado, conforme declarado e reconhecido em sentença transitada em julgado. O dispositivo da sentença que ensejou o título judicial informa que deve ser calculado o valor conforme maior remuneração recebida pela agravada, em decorrência do cargo comissionado exercido. Se a decisão transitada em julgado previu o pagamento de honorários advocatícios sobre o total da condenação, impõe-se o pagamento da verba tal como fixada, pois ela integra o título judicial, que, com o trânsito em julgado, não é mais passível de alteração. Decisão, portanto, mantida, embargador Pedro Macedo. Eu estou mantendo a decisão, negando provimento ao agravo. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, senhor presidente. Embargador Joaquim Santana. Tá sem som, embargador Joaquim. Eu queria que o presidente respondesse essa questão aí que o doutor Saulo levantou sobre os honorários para a Defensoria Pública. Diga alguma coisa. A decisão, nós estamos exatamente entendendo que os honorários, né, o pagamento dos honorários advocatícios sobre o total da condenação impõe-se o valor, o pagamento da verba tal como fixada. Ela foi fixada, nós estamos mantendo, pois ela integra o título judicial, que com o trânsito em julgado não é mais passível de alteração. Houve o trânsito em julgado, né? Tá bom, eu acompanho o relator. E são nomes nos termos do voto do relator. Processo de número 2, 0813-297-70.2019, é uma apelação / remessa necessária, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Fundação Piauí Previdência, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Maria de Fátima da Silva Simplício, advogado Raimundo da Silva Ramos. Vossa Excelência também é o relator deste processo, e o Estado do Piauí presente para fazer sustentação oral. Relatório no sistema, palavra com o doutor Saulo. Excelentíssimos senhores desembargadores, para este caso, parece que há uma prescrição bastante evidente, né? A ação foi proposta apenas no ano de 2019 e a reiterada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, no sentido de que a data da entrada em vigor, o termo inicial do prazo de prescrição dessa pretensão de que sejam restituídas as contribuições para o Montepio Militar, ou mesmo para a reforma do valor que é pago mensalmente a este título, é a data da entrada em vigor da lei que extinguiu o referido Fundo de Pensão Militar, que foi a Lei Complementar Estadual 41 de 2004. Portanto, a partir do momento em que extinto o fundo, iniciou-se o prazo de prescrição para que os beneficiários desse regime pudessem exercer pretensões em relação ao Montepio Militar. Teriam, portanto, até o ano de 2009. No caso presente, temos uma ação que somente veio a ser proposta no ano de 2019, então 10 anos depois do fim do prazo. Há um julgado do Tribunal de Justiça que é justamente nesse sentido, é apelação e reexame necessário, número 2018,
0001 003723, dígito 4. Foi julgado em 6 de novembro de 2018 pela colenda 5ª Câmara de Direito Público, sob a relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Pereira de Moura. E se lê no item 2 da ementa, né? Conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí, o termo inicial do prazo prescricional para fins de restituição de contribuições para o Montepio Militar é a data da entrada em vigor da lei que extinguiu o referido Fundo de Pensão Militar, a Lei Complementar Estadual 41 de 2004. No caso, a ação foi proposta ainda em 2008, antes do fluxo do prazo previsto no decreto 20.910 de 1932, o prazo quinquenal, de modo que não incide a prejudicial. E aí citava uma precedente do excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira. No caso concreto, no caso que eu invoco agora como paradigma, a prescrição não havia se consumado, porque proposta a ação no ano de 2008. Neste caso, que ora se encontra em julgamento, a situação é diversa, porque somente veio a ser ajuizada a ação no ano de 2019. Então, o que se pede é que seja acolhida a preliminar de prescrição da pretensão que foi deduzida em juízo pela pensionista. E, finalmente, quanto ao mérito, invoca-se o precedente, esse mesmo precedente, né, o entendimento contido nesse mesmo precedente, segundo o qual a revisão do valor que é percebido mensalmente não é possível em razão justamente da extinção desse fundo. Então, diz o item 3 da ementa do julgado que eu já mencionei. Extinto o Montepio Militar, benefício de natureza previdenciária, há a impossibilidade jurídica superveniente de adimplemento da prestação do Estado do Piauí, pois não será mais viável conceder a pensão aos dependentes do contribuinte. Nessa circunstância, deve-se resolver a obrigação para ambas as partes com restituição das contribuições até então vertidas ao fundo respectivo, mesmo dos militares excluídos pela Lei Complementar Estadual 66 de 2006, em respeito ao princípio jurídico que proíbe o enriquecimento sem causa, contido no artigo 884 do Código Civil. Então, segundo o entendimento esposado pela 5ª Câmara de Direito Público, o que é devido não é uma prestação mensal que deva ser revisada segundo certos parâmetros. Ao contrário, o que é devido é a restituição pelo Estado do Piauí dos valores que foram aportados ao fundo, do valor das contribuições que foram vertidas em favor do fundo extinto, de modo a evitar o enriquecimento ilícito. Naturalmente, uma restituição com a aplicação de correção monetária e mesmo juros de mora, naturalmente, mas não um valor mensal como pretendido na presente demanda. Então, por isso, a Fundação Piauí Previdência pede que a apelação civil seja provida, se não para o acolhimento da prescrição, para o julgamento pela improcedência do pedido formulado, que é não de restituição das contribuições, mas de revisão do valor de aproximadamente R$2.000 para mais de R$9.000. Muito obrigado. Apelação civil é a ementa Montepio Militar, revisão preliminar, ilegitimidade passiva, rejeição, prescrição total, inocorrência, prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo de origem, mérito, inexistência de direito ao reajuste de acordo com o soldo dos militares da ativa, reforma da sentença em todos os seus termos. Tópico 1. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, deve-se aplicar a prescrição quinquenal, conforme já deferido na sentença. Tópico 2. Os precedentes deste tribunal não admitem a pretendida paridade com os militares da ativa, porquanto as normas que disciplinavam
o Montepio Militar não estabeleciam essa vinculação, dispondo que o valor do Montepio seria calculado com base na contribuição mensal realizada pelo militar. Tópico 3. O Montepio Militar não se confunde com a pensão por morte prevista no artigo 40 da Constituição Federal, inexistindo direito ao reajuste do valor de acordo com o soldo atualmente recebido pelos militares da ativa. Por isso, eu estou conhecendo e dando provimento à apelação do embargador Pedro Macedo, do embargador Joaquim Santana. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, senhor presidente. A prescrição você não admite, né? A prescrição não admite, não. Tudo bem. Não admite a prescrição, não é isso? Sim. Certo? Sim, é. O meu voto é pela prescrição. Vou acompanhar o voto da prescrição. Certo, tudo bem. Decisão unânime nos termos do voto do relator, doutor. Ele está reconhecendo a prescrição. Joaquim. Processo de número 3 é o 0757-000-41.2020, agravo de instrumento, Água Branca Vara Única, agravante Lucinda Souza Santos da Silva, advogado Ivan Lopes de Araújo Filho, agravado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravado Tribunal de Contas do Estado do Piauí, TCE. Vossa Excelência, o relator. A palavra está com Vossa Excelência, doutor. Agravante Cinda Souza Santos da Silva, né? Agravado do Estado do Piauí. Falar com Vossa Excelência, doutor Saúl. Excelentíssimos senhores julgadores, aqui é uma situação que a coluna da 5ª Câmara de Direito Público tem enfrentado também corriqueiramente e que retrata, na realidade, uma pretensão de anulação de um acórdão do Tribunal de Contas que julgou irregulares contas de gestor público após o devido processo legal, com observância de todas as garantias que lhes são inerentes, inclusive contraditório, ampla defesa, aliás, direito a recurso. Então, numa situação como essas, sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que seja possível, na via judicial, ou melhor, que seja possível valer-se da via judicial para que o Poder Judiciário se substitua ao exame, no exame do mérito, ao Tribunal de Contas, para reformular o juízo acerca da regularidade ou da irregularidade das contas prestadas pelo gestor. O que é possível na via judicial é apontar vícios de juridicidade, ou seja, vícios que maculem constitucional ou como ilegal o processo que resultou na produção dessa decisão de irregularidade. No caso concreto, a parte autora não logrou demonstrar nenhum vício relacionado com o devido processo legal, que, ao contrário, foi observado rigorosamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E, portanto, o que se pede é que o agravo de instrumento seja desprovido, precisamente porque não há plausibilidade do direito que justifique a concessão da tutela provisória de urgência indeferida, corretamente indeferida pela primeira instância. Muito obrigado. Eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo, né? Agravo de instrumento, ação de nulidade de ato jurídico objetivando suspender decisões do TCE, liminar indeferida pelo magistrado da COR e impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, ausência de ilegalidade no processo administrativo, ausência de fundamento relevante, recurso conhecido e não provido, embargador Pedro Macedo. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Embargador Joaquim Santana. De acordo com o relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator.
Parece que esses dois... Desembargador Joaquim Santana, Vossa Excelência divergiu do voto anterior quanto à prescrição, foi isso? Eu votei pela prescrição. Eu parece que o pagador parece que divergiu dessa... Só no tocante à prescrição. E aí elimina todo o processo. Processo de número 4 é o 0801-460-40, uma apelação civil, Campo Maior, segunda vara. Apelante Igor da Costa Rocha, advogada Micaele Craveiro Costa, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, Vossa Excelência, o relator, desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo. A palavra está com Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo. Né? Sem som. Relatório no sistema. A palavra está com o doutor Saul para a sustentação oral. Excelentíssimos senhores julgadores, aqui temos uma ação por responsabilidade civil do Estado, na qual a parte autora alega, como causa de pedir, que se encontrava trabalhando em um bar, que, segundo ele alega, seria de sua propriedade. A esse respeito, tem alguns testemunhos que divergem, mas isso não tem relevância para o caso. Mas o fato é que ele se encontrava trabalhando em um bar e um indivíduo causou um tumulto e ele, quando se aproximou para tentar apaziguar os ânimos, terminou sendo atingido por disparos que foram efetuados de maneira dolosa por aquele mesmo indivíduo que provocava o tumulto no bar. Ele foi atingido por 2 projéteis, ficou com sequelas permanentes, não incapacitaram, mas, de todo modo, ele precisa de adaptações para a locomoção, devido a uma diferença de 4 centímetros, que terminou por sequelar o indivíduo, uma diferença de 4 centímetros entre um membro inferior e outro. E veio-se a descobrir que se tratava, na realidade, de um policial militar que se encontrava à paisana e que efetuou aqueles disparos. O juiz de primeira instância, baseado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedentes os pedidos de condenação do Estado do Piauí ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, e o fez com todo acerto. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se configura a responsabilidade civil do Estado pelos atos de seus agentes se encontrarem no exercício da função. E isso não é uma simples construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. É a literalidade do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que é justamente a base constitucional da responsabilidade civil do Estado. É na interpretação desse mesmo dispositivo que se conclui pela responsabilidade objetiva nas hipóteses de responsabilidade civil do Estado. Mas esse mesmo dispositivo deixa claro que essa responsabilidade civil do Estado pelos atos de seus agentes somente ocorre se a pessoa do agente público praticou a conduta que deu causa ao evento danoso no exercício das suas funções. E esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ainda é atual. Apenas para ilustrar, eu cito o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.310.281, proveniente do Estado de São Paulo, de que foi relator o ministro Luiz Fux, então presidente do Supremo Tribunal Federal, e que negou provimento ao agravo interno no referido recurso extraordinário com agravo, né? Justamente para manter a seguinte ementa, que
traduz a jurisprudência, está de acordo com a jurisprudência pacífica do próprio Supremo Tribunal Federal. Diz a emenda, reparação por danos morais, responsabilidade civil do Estado, disparo de arma de fogo por policial civil de folga, fatos e provas, reexame e impossibilidade precedentes. Então, diz em outro ponto a emenda. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, né? Precisamente pelo fato de que se tratava de policial civil de folga. Então, esse entendimento continua atual e, num caso como o presente, não se poderia, então, condenar o Estado do Piauí ou considerar configurada a responsabilidade civil do Estado por essa circunstância. Não encontrava-se o policial no exercício de suas funções quando da prática dos atos ilícitos que causaram os danos ao autor. Então, o que se pede é que a sentença seja mantida, ou seja, que a apelação civil seja desprovida, né? O entendimento em contrário dependeria de uma conclusão no sentido de que o policial se encontrava no exercício de suas funções. Embora o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí seja soberano para reexaminar fatos e provas, para estabelecer as premissas fáticas do caso concreto, é certo que, no presente caso, não há elemento algum que confira amparo à conclusão de que o policial se encontrava, sim, no exercício de suas funções. Os testemunhos das pessoas que acudiram o próprio autor naquele evento durante aquele infortúnio, reafirmam isso, que ele não se encontrava no exercício das funções. Então, pede-se o desprovimento do apelo. Muito obrigado. Pedro Bacedo. Eu gostaria de seguir essa linha de entendimento do desembargador Edvaldo Moura, de ler somente a emenda. Mas é um caso um pouquinho mais complexo. Eu vou me dispor e pedir a compreensão dos colegas para meu voto. Segundo o Conselho dos Autos, trata-se na origem de ação indenizatória ajuizada por Igor da Costa Rocha, apelante, objetivando a condenação do ente estatal ao pagamento do pleito ressarcido pelos danos morais, materiais e estéticos, em virtude das lesões corporais decorrentes de disparo de arma de fogo, causados por policial militar. Após o trâmite processual, o magistrado singular julgou improcedente o pedido, por entender que o autor dos disparos não agiu na qualidade de agente público, como ainda que inexiste prova da, abre aspas, relação entre a consecução do serviço público ou missão estatal com a conduta lesiva, fecho aspas, extinguindo então o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu artigo 37, transcreva aqui o artigo 37. Peço vênia para dispensar a leitura. Também transcrevo aqui a lição de Maria Silva de Pietro. Eu prossigo. Repita-se. Na visão doutrinária de Alexandre Moraes, a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, tais como a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa, a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Haja vista que a força maior, o caso fortuito, tem a natureza de causas liberatórias ou excludentes. Prossigo aqui, cito também a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello e vou em frente. Sobre o caso em si. Depreende-se dos autos que o apelante era proprietário de um bar situado na cidade de Campo Maior, Piauí, e que no dia 26 de 2 de 2016 ocorreu um conflito entre o policial militar Rafael Monte Barbosa e outros clientes. Ocasião em que, ao tentar desarmá-lo, foi por este alvejado com 3 disparos de arma de fogo, sendo atingido por 2 deles, um na coxa e o outro no fêmur, conforme o laudo pericial.
Por conseguinte, consta das razões recursais que o apelante se submeteu à cirurgia, o que resultou na impossibilidade de trabalhar por mais de 1 ano e debilidade permanente no membro lesionado, com diferença de 4 centímetros de uma perna para outra, ou de uma perna em relação à outra. Na espécie, o dano causado encontra-se comprovado por meio da cópia do laudo de exame pericial, lesão corporal, boletim de ocorrência e inquérito policial, bem como pelos depoimentos da vítima, apelante, Igor da Costa, e das testemunhas Raidon Francisco, Roderlânia da Rocha, José Raimundo da Silva e Argeu Cavalcante Araújo, que afirmam a ocorrência do fato e apontam o policial militar como o autor dos disparos. Nesse contexto, percebe-se que não existe contradição dos depoimentos colhidos em juízo, do apelante e das testemunhas, todos confirmando que o policial militar, o qual se encontrava de folga e à paisana, estava ingerindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos que atingiram o apelante. Além disso, verifica-se da cópia do ofício 458/2015, datado de 29 de outubro de 2015, que o policial em questão passou por processo, submeteu-se ao processo de avaliação e internação junto ao Serviço de Psicologia do CAIS, sendo julgado apto para o serviço. Posteriormente, o mesmo policial solicitou, na data de 5 de novembro de 2015, um colete balístico e um revólver calibre 38, afirmando que se encontrava fardado, porém, sem portar arma de fogo. Vale destacar, entretanto, que foi apreendida a arma por ele utilizada naquela ocasião. E por meio do ofício sem número 2016, constatou-se a gravação, abro aspas, na placa do mecanismo, o brasão do estado do Piauí e os caracteres PMPI, fecho aspas, como também que se encontrava apta no parâmetro, entre aspas, eficiência de disparos, consoante laudo de exame pericial. Nesse diapasão, ainda que o crime tenha sido cometido em oportunidade na qual o policial gozava de folga de serviço, o fato ocorreu mediante o uso de arma da corporação, residindo nesse ponto a omissão estatal, porquanto o comando da Polícia Militar havia retirado o artefato de sua posse e determinado seu afastamento para tratamento no CAIS. Contudo, após reavaliação e considerado apto, retornou ao cargo, ao serviço. Pelo que consta do ofício 271/2016, em resposta aos quesitos elencados pelo delegado de Polícia Civil, a informação de que, à época do fato, o policial militar encontrava-se à disposição do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, CEFAP, Freze-se, no período compreendido entre 30 de novembro até 26 de 2 de 2016, ou seja, em plena atividade, além de possuir sob sua responsabilidade a arma de fogo, devidamente autorizada e considerado apto para o serviço da PMPI, conforme o ofício 458/2015, CAIS. A título de informações complementares, constantes do ofício 270/2016, expedido pelo comando da PMPI, datado de 9 de maio de 2016, nota-se que havia restrições ao policial quanto ao uso de arma de fogo, exceto quando estivesse em serviço, e se encontrava em escala de serviço interno, que foi encaminhado ao CAIS para tratamento do CID-F 10.2, transtornos mentais e comportamento devido ao uso de álcool, síndrome de dependência, e que respondia a procedimento administrativo. Ademais, consta o documento parte 896 DS-PMPI, que, em 8 de abril de 2016, ele foi encaminhado ao CAPS, porque não cumpriu o tratamento previsto pelos profissionais do CAIS. Na hipótese
ficou plenamente demonstrado o despreparo do policial militar, que, de forma imprudente, efetuou disparos que atingiram violentamente o apelante, causando lesões corporais descritas no laudo pericial, a evidenciar a ofensa à integridade física, à saúde, configurando, pois, o liame entre o ato do agente e o evento danoso. De certo, houve falha do Estado no dever de zelar pela qualidade dos serviços prestados aos administrados, mostrando-se, então, patente a negligência ou omissão estatal, o que contribuiu para a ocorrência do dano em questão. Nesse contexto, a atribuição da responsabilidade do Estado é que surge na caracterização de sua falha ou má prestação do serviço, ao considerar o policial militar apto para o desempenho de suas funções, bem como ao permitir o uso da arma de fogo. Friso, por conseguinte, que a documentação que instruiu o feito evidencia a existência de responsabilidade do apelado pelo evento e, de consequência, pelos danos causados ao apelante. Com visto, o policial militar Rafael Monte Barbosa encontrava-se de folga e à paisana, no bar de propriedade do apelante, quando ingeriu bebida alcoólica, entrou em conflito com outros clientes e efetuou disparos de arma de fogo, os quais atingiram o apelante. Logo, mostra-se inconsistente a argumentação de que o fato ocorreu na vida privada do servidor, portanto, sem relação com a administração estatal, visto que se trata de funcionário público que portava arma de fogo da corporação, destinada ao uso exclusivo de suas funções, mesmo não se encontrando em condições para tanto. Assim, tendo ciência acerca da condição do policial militar, a administração pública deveria ter agido preventivamente no sentido de evitar o dano, de modo que ficou caracterizada a omissão das autoridades públicas em relação ao policial envolvido, o que contribuiu para o resultado danoso. Dessa forma, comprovada a ofensa à integridade física, transtornos, abalos e sofrimento em decorrência de lesões sofridas, indubitável ocorrência de dano passivo de reparação, uma vez que presentes os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Colocaciono aqui jurisprudência dos tribunais de justiça, inclusive do nosso tribunal do Piauí. Peço vênia para dispensar aqui do desembargador Fernando Lopes, nesse sentido. E também do nosso presidente, desembargador Hilo de Almeida Souza. Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita por parte do agente público e o dano causado, além da falha ou omissão do Estado do Piauí, forçoso acolher a pretensão recursal para reconhecer a existência de responsabilidade civil na instância. Como é sabido, a quantificação do dano moral é tema ainda muito polêmico. Vamos agora à questão da quantificação no núcleo jurídico, em virtude do crescimento exacerbado de demandas reparatórias, sem que existam critérios seguros para tal. Nós estamos aqui, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Reportando ao caso em espectro, levando-se em consideração a ideia de reparação do dano para a vítima apelante e considerando as condições econômicas das partes, entendo que seria adequada a quantia de R$20 mil a título de danos morais e estéticos. Por tais razões, compreendo a indenização nesse patamar como razoável para amenizar a dor sofrida, satisfazendo a função pedagógica em relação ao Estado apelante, sem que importe o enriquecimento sem causa da vida. Em relação aos danos materiais, convém ressaltar que era caracterizado como... Bem, nesse caso aqui, nós citamos aqui o que é que ele comprovou, que em relação a esse valor dos materiais, ficou comprovado apenas o total de R$ 1.330. Com efeito, na hipótese de ausência de comprovação do efetivo prejuízo econômico mensal da vítima,
presume que seja aquele correspondente a um salário mínimo, para fim de responsabilidade civil contra o causador do dano. Assim, o apelante faz jus ao recebimento de indenização no valor de um salário em relação ao período em que ficou impossibilitado de trabalhar, no caso, 9 meses. Nessa esteira, destaque-se a jurisprudência deste tribunal. Transcrevo aqui, do desembargador José James Gomes Pereira, de 2018. Então, senhores, cidadão afastado, retornou, considerado apto, utilizando a arma da corporação, esteve em tratamento, depois abandonou o tratamento, foi lotado em outro departamento e a corporação entendeu que ele se encontrava apto. Passou a utilizar a arma. Deveria ter sido recolhida essa arma. Não recolheram. Omissão do Estado demonstrada de forma patente. Então, nós estamos conhecendo o presente recurso, dando parcial provimento, com o fim de reformar a sentença para condenar o Estado do Piauí ao pagamento de R$20 mil a título de danos morais e estéticos, R$ 1.330,67 pelos danos materiais sofridos, cujos valores devem ser acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, como ainda de lucros cessantes, correspondente a um salário mínimo pelo período de 9 meses. Em face ao crime da pretensão recursal, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar o Estado do Piauí ao pagamento dos honorários advocatícios, do percentual de 10% sobre o valor da condenação, sem manifestação do Ministério Público Superior. É como voto, senhor presidente? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, pagador Pedro. Estou perfeitamente de acordo com ele e colho o voto do colega Joaquim Santana. De acordo com o relator. Proclama o resultado. Posição nome nos termos do voto do relator, né? Nos termos do voto do relator. Para conhecer e deu parcial provimento, né? Deu parcial provimento. Terminou, Vanessa? Finalizada a pauta, desembargador. Finalizado, eu agradeço. Os demais processos foram adiados em virtude da ausência do desembargador Sebastião. Do Pedro Macedo, né? E desejo a todos um bom almoço, um almoço regado a vinho, vinho vinho daquele vinho de 5 mil reais a garrafa, viu? Um abraço, Carlos Valmora. Um abraço. Obrigada, desembargador Joaquim Santana. E doutora Vanessa. Doutora Terezinha, um abraço. Doutora Terezinha, nosso abraço, querida. Muita paz e luz. Obrigado a todos. Forte abraço. Boa semana. Bom reencontrá-los. São detalhes.